Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para recomeçar aqui o nosso dia. Hoje é domingo, né? Como o tempo passa. E vamos continuar aqui estudando a palavra de Deus. Ter você como companhia é muito bom. Saber que você está levando esse vídeo a outras pessoas, aí enche meu coração de alegria, porque eu e você estamos juntos pregando o Evangelho. Pode acreditar, viu? Não se esqueça de se inscrever, caso não tenha feito, e deixar o seu gostei no final, ok? Nosso Deus soberano. Eu gosto muito da historinha que a lição traz, de um professor de jovens que estava falando sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, eles diziam, né? Deus é soberano. Isso quer dizer que Deus controla tudo o que acontece nesse mundo. Aí um adolescente fez aquela pergunta desconcertante. Bom, Deus é soberano, então ele controla tudo. Então, então ele estava controlando tudo quando o meu cachorro morreu. Por que ele mataria o meu cachorro? Olha que pergunta desconcertante que ele fez, né? Então o pastor respondeu, bom, querido, essa é uma resposta complexa, mas às vezes Deus nos permite passar por momentos difíceis para que estejamos prontos para enfrentar acontecimentos ainda mais difíceis no futuro. Bom, e aí ele conta uma história pessoal. Eu me lembro, ele dizia, de como foi difícil quando o meu cachorro morreu. Mas passar por isso me ajudou a lidar com o momento que foi ainda mais difícil, quando minha avó faleceu. Compreende? Foi a pergunta que ele fez aí para o garotinho. Depois de uma longa pausa, o adolescente disse, então Deus matou meu cachorro para me preparar para quando ele matar minha avó? Ai, ai, ai. E aí, como é que sai dessa, né? Se vira nos 30. São perguntas que às vezes nós temos no coração e para as quais nós não temos nem resposta, né? Eu estava entrando na maternidade, minha esposa estava grávida e eu acho que a gente foi lá para fazer algum exame quando de repente nós vimos aí um casal todo feliz, né? A mulher já está para dar à luz, estava com aquele barrigão muito grande e ela estava subindo justamente para o quarto, porque naquele dia haveria de nascer o bebê. O pai estava todo empolgado, cheio de apetrechos, né, para o bebê quando nascesse. E aí eles subiram. Nós ficamos ali no saguão esperando ser recebido. Depois de algumas horas, chega aquele rapaz chorando, triste, porque descobriu que o menino nascera morto. E uma pessoa que estava ali para consolá-lo disse assim, olha, não chore, a vontade de Deus foi feita. Bom, muitas vezes nós ouvimos essas coisas para tentar explicar o mal que se abate sobre nós. Mas será que tudo de mal que acontece é vontade de Deus? Algumas pessoas argumentam que sim, essa é uma visão teológica, mas eu quero dizer para você que ela está equivocada. Nem sempre a vontade de Deus é realizada nesse mundo. Deixa eu ler para você, por exemplo, Salmos 81, versículo 11 a 14, que diz assim, ó, mas o meu povo não me quis escutar a voz, a Israel não me entendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, seguiu os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, e eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Nem sempre a vontade de Deus é obedecida e é realizada. Olha esse texto aí. Israel poderia, estou falando do povo de Deus, né? O povo que conhecia o Senhor, que deveria, por causa da aliança que fez com o Senhor, deveria obedecer-lhe em tudo. No entanto, a vontade de Deus não foi colocada em prática nesse quesito. Veja, por exemplo, Isaías 66, verso 4, que diz assim, ó, assim eu lhe escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não me escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Escolheram aquilo que eu não tinha prazer, ou seja, fez algo diretamente contrário à minha vontade. O próprio Jesus
lamenta sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os seus filhotinhos, como a galinha reúne os seus debaixo das asas, e tu não quiseste, e vós não quisestes. Está vendo? E vós não quisestes. Ou seja, nem tudo que acontece nesse mundo é a vontade de Deus. A vontade de Deus muitas vezes foi desrespeitada, ignorada e desobedecida. A vontade de Deus nem sempre é realizada. Percebeu aí, queridos? Por isso o Senhor Deus faz esse lamento, né? Lá do Salmos 81, versículo 11. Mas meu povo não escutou a minha voz. Ah, se meu povo me escutasse. Ah, se meu povo andasse nos meus caminhos, aí eu derrotaria os seus inimigos. Tá vendo? Qual é a consequência de acreditar que tudo que acontece nesse planeta é porque Deus quis e porque foi da tua vontade? A consequência imediata que alguns chegam, a conclusão imediata que alguns chegam, é que Deus é tão cruel quanto o próprio diabo, por desejar permitir que essas coisas aconteçam de ruim e que nos tire a paz. Bom, permitir, ele permite, porque como Deus soberano que é, nada escapa ao seu controle. Mas isso está longe de ser o seu desejo, entende? Está longe de ser a sua vontade. Quando as coisas ruins se abatem sobre nós, isso não quer dizer que Deus deseja que aquilo que aconteceu, acontecesse. Ele sofre quando você sofre. Se tem uma coisa que atinge diretamente o coração de Deus, pode acreditar, é o seu sofrimento. A Bíblia fala que nossas lágrimas estão escritas no livro de Deus. Isso quer dizer que não há nenhuma lágrima que escape dos nossos olhos que Deus não as conheça. Ele registra cada momento. Isso quer dizer que Deus se compadece de nós. Ele é misericordioso. Então, se alguma coisa abateu sobre nós, não foi porque Deus quis, porque foi da vontade de Deus, mas foi por consequência de vivermos num mundo onde o pecado ainda impera. Você sofre, mas Deus sofre junto com você. Não se esqueça disso, viu? Deus é soberano. Em quê? Em que sentido? Deus é soberano em seu propósito. Ainda que coisas ruins aconteçam, o propósito de Deus vai se cumprir no final. Agora, ele não determina, claro, que alguém se perca. A Bíblia fala que ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele fala assim, Pedro dizendo lá em Atos, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, mas notifica a todos os homens em todas as partes que se arrependam. Notifica todos os homens em toda parte. O texto áureo de toda a Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que todos se salvem. E essa é a vontade divina. Não é vontade de Deus que nenhum se perca. Mas por que vai se perder? Porque usou mal a sua liberdade para fazer os seus próprios desejos, contrário ao desejo e vontade divina. Cometendo o pecado, consequentemente receberá o salário final do pecado, que é a morte e a morte eterna. Nem tudo que acontece de ruim é porque Deus quer. Nunca se esqueça disso. São catástrofes que nos atingem. Atingem pessoas boas, atingem pessoas ruins, atingem cristãos, atingem ateus. Todos, infelizmente, estamos sujeitos no mundo onde o mal impera a sofrermos consequências de aqui vivemos nesse planeta governado pelo diabo, infelizmente. Mas confie em Deus, meu amigo. Confie em Deus. No final, o propósito de Deus vai se cumprir, mesmo em meio a coisas ruins acontecendo. Qual que é o propósito final de Deus? Te salvar. Qual que é o propósito final de Deus? Te dar uma vida diferente dessa. Levar você para habitar num país onde
onde tudo é diferente desse que nós habitamos. Ali habita a justiça, a morte já não existirá mais. É lá que está a nossa eterna habitação. E isso vai acontecer. Agora, eu posso estar fora. Você também pode estar fora se caso escolhemos nos rebelar contra esse Deus, não fazer a tua vontade. Mas o propósito de Deus já foi estabelecido de que a salvação, a redenção, será uma realidade. Agora, está na minha mão e na sua mão escolher servir a Cristo voluntariamente, entregando nas mãos dele o nosso coração, a nossa vontade. Você não quer fazer isso hoje mais uma vez? Ore comigo. Querido Pai Celestial, te agradecemos por tudo que o Senhor nos deu, pela liberdade, te agradecemos pelo conhecimento que nos mostra que não é da tua vontade que as coisas ruins aconteçam, mas acontece conosco como aconteceu com Cristo quando aqui Ele esteve. Passamos por dificuldades porque estamos morando em um mundo onde a dificuldade alcança todo ser humano, sofrimento, tristeza. Mas sabemos que o seu propósito é restaurar todas as coisas. Isso vai acontecer. Isso é um determinismo da tua parte. E é bom para nós. Nos prepare para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.